Olá, alunos! Hoje nós iniciamos então a ideia de modelos que refletem ao comportamento teórico de determinados dados ou conjuntos de dados. Esses modelos, eles foram obtidos a partir de padrões observados. E a partir desses padrões são construídas teorias matemáticas e são refinadas, validadas e determinam fórmulas, modelos matemáticos. A ideia para a construção desses modelos, como nós observamos na construção do histograma, traduzem comportamentos gráficos que muitas vezes são repetidos em dados, em amostras, comportamentos normais, comportamentos exponenciais, comportamentos crescentes, decrescentes, entre outros. Os principais modelos associados às variáveis quantitativas discretas são estudados neste tema de estudo, nesta aula. Então, o objetivo aqui é identificar as principais distribuições discretas e compreender os conceitos e aplicações envolvidas, quando eu utilizo cada um desses modelos matemáticos ou dessas distribuições estabelecidas. Então, como introdução, é colocado aqui, nesta seção, serão consideradas as principais distribuições teóricas discretas. São elas: distribuição de Bernoulli, distribuição binomial, distribuição geométrica e distribuição de Poisson. Mais adiante, nós estudaremos cada uma, porém aqui a ideia é o modelo matemático, como é composta esta fórmula. A primeira distribuição estudada é a distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli, como está considerado aqui, ela consiste em realizar um experimento aleatório uma só vez, uma única vez, e observar se esse evento certo ocorre ou não. Por exemplo, eu lanço uma moeda e quero saber se o resultado é cara, e eu observo se saiu ou não cara. Assume-se a esse resultado desejado ou esperado um determinado nível de probabilidade, nesse caso representado pela letra P, né? E essa letra P está associada à ocorrência de êxito ou sucesso. Já a probabilidade complementar, se P é o sucesso, o fracasso é 1 menos esse valor, aqui representado pela letra Q. Então, um evento de Bernoulli, a distribuição de Bernoulli, ele assume dois parâmetros, P e Q. Um associado à probabilidade de sucesso, outro associado à probabilidade de fracasso. Só tenho duas possibilidades de resultados. E as probabilidades são complementares. Ou seja, se eu somo o P e o Q, eu tenho o valor 1. Então, basta que eu saiba o P, que o Q é o complemento, é quanto falta para o 1. Se o P é 0,3, o Q é 0,7. A notação utilizada está aqui. X, variável aleatória, corresponde, θ, a Bernoulli P, ou seja, uma distribuição de Bernoulli com probabilidade P, de sucesso. E Q, que é o complemento, que é 1 menos P. Essa é a fórmula 3.1, que é o modelo matemático correspondente a essa distribuição de probabilidade. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Lançamento de uma moeda, variável, número de caras obtidas. Então, essa segue a distribuição de Bernoulli em um lançamento. Então, a notação é Bernoulli, né? P. P, nesse caso, é meio, porque a chance é 0,5 para o P de sucesso e, consequentemente, 0,5 ou meio para o Q.
Então, aqui na expressão 3.3 e 3.4 detalhados, em forma numérica, eu tenho P e Q ilustrados, e aqui uma observação. Os parâmetros média e variância, estudados anteriormente para um conjunto de dados, eles são estendidos aqui para o modelo ou para a distribuição de probabilidade. No caso da distribuição de Bernoulli, a média, aqui denominada esperança matemática, é o P, ou seja, é a probabilidade de sucesso da variável, é o P. E a variância é o produto do P vezes o Q. Lembrando que Q é o complemento do P, ou seja, é quanto falta para uma unidade, ou o 100%. A segunda distribuição de probabilidade para variável quantitativa discreta mais comum é a binomial. A distribuição binomial, na verdade, é uma composição de distribuições, aqui é colocado como da seguinte forma. A variável aleatória x segue a lei binomial de parâmetros n e p se a soma das n variáveis independentes de Bernoulli, ou seja, eu realizo uma vez o lançamento da moeda, um evento de Bernoulli. Se eu lanço novamente, novo evento de Bernoulli. Novamente, novo evento de Bernoulli. Quando é um evento de Bernoulli? Quando eu só tenho duas possibilidades de resultado. E eu conheço a probabilidade de sucesso e, consequentemente, a de fracasso, que é o que falta para o 100%. Se eu começo a repetir esses eventos de Bernoulli de forma sequencial, o nome disso passa a ser distribuição binomial. E aí surgem questões do tipo: qual a probabilidade de em 5 lançamentos de uma moeda equilibrada serem observadas exatamente 3 caras? Onde que está o Bernoulli, o binomial? Vejam só, Bernoulli é uma moeda que eu lancei. Lancei de novo, lancei de novo, lancei de novo. Estou interessado em uma determinada ocorrência de caras, ou de sucesso, ou de fracasso. Pronto, o nome disso passa a ser distribuição binomial. Binômio, binomial, porque eu tenho duas possibilidades, né? Aqui a notação utilizada, então, envolve x de variável, K, que é o número de sucessos associados, P, que é a probabilidade de sucesso, por exemplo, o número de caras, qual a probabilidade do número de caras, Q, a probabilidade de fracassos, N é o número de vezes que foi realizado, então N menos Q é o número de vezes que foi, N menos K, desculpe, N menos K corresponde ao número de vezes que foi realizado o evento, menos o número de vezes que o sucesso ocorreu. Ou seja, N menos Q é o número de fracassos. Neste exemplo, então, 5 lançamentos de moeda, há interesse em saber quantas caras, qual a probabilidade de se ter 3 caras. Como se traduzir, como substituir esses dados na fórmula 3.5, que é a distribuição de probabilidade binomial. Reconhecido, então, que o modelo é a distribuição binomial, extraímos os dados e substituímos na fórmula. K igual a 3, 3 ocorrências de cara. P igual a meio, porque a chance é 50% para cara, 50% de coroa. Q igual a meio, porque é o complemento do 1. Se é meio para sucesso, é meio para fracasso, 50% para cada. N igual a 5, porque são 5 lançamentos. Substituindo esses dados, então, eu tenho ali, lembrando que aqui cabe uma revisão, para quem não lembra, dessa anotação, que é um parênteses, tem um número acima, um abaixo, e não é uma fração, né, que vem do cálculo, no caso aqui, 5, 3, o número binomial. Então, eu tenho 5 fatorial no numerador, 3 fatorial no denominador, que multiplica 2 fatorial. Então, é sempre n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial, que vem lá do estudo de probabilidade, do ensino médio, que nós calculamos lá arranjos, combinações, né? Então, basta fazer uma revisão, que esse cálculo é um cálculo simples, basta substituir os valores. E aí, multiplica por P e multiplica por Q.
com os respectivos expoentes. O primeiro é o 3, porque eu tenho interesse em 3 ocorrências de sucesso, 3 caras. E depois é 5 menos 3, porque é o N menos K. Se o K é 3, então sobrou 2 vezes para que saia o fracasso, nesse caso a coroa. Fazendo as contas aqui, então eu tenho 10 chances em 32, 10 sobre 32. Ao se fazer essa conta, eu tenho então um número com vírgula, que corresponde ao percentual, a probabilidade de ocorrência de 3 caras em 5 lançamentos da moeda. Então aqui no exemplo 2 da página 7, nós temos um caso um pouco mais elaborado, que envolve a aplicação da distribuição de probabilidade binomial. O exemplo ele consiste então de alguns dados que devem ser extraídos e transformados, adaptados com base na teoria que nós já vimos. A situação é a seguinte: uma determinada enfermidade ela acarreta em uma população com uma frequência de 10%. A utilização de um determinado teste diagnóstico para detectar essa enfermidade, e esse teste possui uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 75%. Já vimos isso, sensibilidade é a probabilidade, né, é a taxa de verdadeiros positivos, ou seja, o teste deu positivo quando realmente deveria ter dado, e a especificidade é taxa de verdadeiros negativos, ou seja, o teste deu negativo quando realmente deveria ter dado negativo, quando foi testado para o lançamento dessa proposta. Aí as questões colocadas são: primeiro, qual a probabilidade de 4 pessoas apresentarem um resultado positivo em 10 alunos? Pergunta B. Se nessa amostra há 4 pessoas que apresentam resultado positivo, qual a probabilidade entre elas exatamente 2 estejam com boa saúde? O teste apresentou 4 positivos, que o teste disse que essas pessoas possuíam a doença. Qual que é a chance de nestas pessoas 2 terem boa saúde, ou seja, não terem a enfermidade? E a pergunta C é: calcule a probabilidade de que o teste forneça um resultado incorreto para 2 pessoas e calcule a probabilidade de que o resultado seja correto para mais de 7 pessoas. Percebam que correto, incorreto envolve o correto para positivo e o correto para negativo. Bem, o cálculo detalhado é realizado então a partir da página 8. Na página 8 é iniciado então com os dados. Primeiro, PDE 0,1, incidência 10%. Sensibilidade 80%. Especificidade 75%. Agora eu tenho que analisar a seguinte possibilidade: o teste pode dar positivo, a pessoa estando enferma ou não enferma, porque há uma chance de erro. Com isso, eu uso o teorema da probabilidade total, já estudado, que consiste em dar positivo para os enfermos e dar positivo para os não enfermos, que nesse caso o complemento representado por E barra, ou seja, não enfermos de boa saúde, né? Sãos. Somando essas probabilidades, eu tenho um resultado 0,305. Na página 9, nós iniciamos então, com base nos dados já obtidos, que o nosso P, que é dar positivo, é 0,305, N igual a 10, que é o número de estudantes, e eu tenho então uma probabilidade binomial com x igual a k, nesse caso, na letra A, x igual a 4 estudantes. Por que binomial? Porque eu tenho 2 possibilidades, é uma sequência de eventos de Bernoulli, que nós já vimos, e realizando então esse cálculo, o resultado para a letra A é 0,2048, ou seja,
20,48% de chance da ocorrência do item A. Já o item B, ele envolve mais alguns complementos. O teste pode dar positivo, dado que a pessoa não está doente. Quando o teste dá positivo, é probabilidade condicional. E a pessoa pode não estar doente e o teste ter dado negativo. Tem essas situações. Vejam só, que é colocado da seguinte forma. A probabilidade de os resultados ser positivo para uma pessoa que não está doente pode ser obtido considerando seu índice preditivo de falsos positivos. Ou seja, é o complemento do falso, o falso positivo é o complemento do verdadeiro positivo e assim por diante. Então, neste caso, dado que deu positivo, qual a probabilidade de não estar doente? O cálculo é dado por interseção entre positivo e não estar doente sobre a probabilidade do teste dar positivo. Na linha de baixo é dado essa expressão e o resultado obtido é 0,7377. Lembrando que aqui se envolve a ideia de probabilidade condicional e de probabilidade complementar, é o complemento. Aqui uma observação na página 10, que este resultado é importante, pois se o resultado do teste der positivo, há uma probabilidade de aproximadamente 74% de estar com boa saúde. Já temos, então, esse primeiro resultado, essa observação aqui. Considerando-se essa variável y, que contabiliza o número de pessoas em um teste que dá positivo, mas que na realidade estão com boa saúde, então a resolução da questão B se torna binomial, n igual a 4, p igual a 0,7377. Substituindo os valores, 4, 2 a 2, de acordo com os dados da questão B, nós temos 4 pessoas, 2 estarem doentes, né? Então, eu tenho elevado a 2, porque é o complemento do 4, 2 e 2, e o resultado é 0,22465, ou seja, 22,46% de chance de ocorrência do y igual a 2. A probabilidade de que o teste dê um resultado errôneo é ilustrado na página 11, ou seja, eu posso ter a interseção quando que pode haver erro. A pessoa não estar doente e o teste dar positivo. E outra possibilidade é a pessoa estar doente e o teste dar negativo. Por isso, a interseção que vai nos dar, então, o que é procurado. Fazendo esses cálculos, utilizando a ideia de probabilidade condicional e interseção, com o teorema da probabilidade total, que são todas as chances possíveis, nós chegamos então no resultado 0,245. Então, a probabilidade que o teste dê um resultado errôneo. Na página 12, nós temos então uma variável aleatória que contabiliza o número de resultados errôneos, que é dado por uma variável que segue a distribuição binomial com p igual a 0,245. Substituindo, então, os valores, calculando o número binomial, ali nesse caso, né, nós temos 0 para 1 e para 2, porque há interesse num p menor que 3, ou ainda menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2 envolve 0, envolve 1 e envolve 2. Somando essas três possibilidades com base na distribuição binomial, no modelo denominado modelo binomial, nós temos o valor 0,5407, ou seja, ficamos com 54,07% de chance de ocorrência. Na página 13, nós iniciamos a ideia, o modelo denominado distribuição geométrica. A distribuição geométrica, ela possui semelhança com a distribuição binomial porque ela envolve eventos de Bernoulli. Porém, há uma diferença significativa. Aqui, nós temos interesse, a distribuição geométrica, ela há interesse na soma de fracassos, ao passo que a binomial
há interesse nos sucessos. Como assim a soma de fracassos? Vejam só, no exemplo, o sucesso é representado pelo valor 1 e o fracasso é representado pelo valor 0. Olhando aqui então na página 13, no sentido vertical, x1. 1 ocorreu no primeiro experimento, no primeiro lançamento, na primeira realização do experimento. Então, o x, o valor é 0, porque não houve nenhum fracasso. Se nós olharmos para a segunda coluna, que é o x2, o 1 aparece na segunda realização, no segundo experimento. Então, houve quantos fracassos? 1. Portanto, o valor da variável é x igual a 1. E assim sucessivamente. Vejam que no x3, coluna 3, nós temos 2 zeros e um valor 1. Então, foi 2 vezes realizados e não houve sucesso. Então, o valor é 2. 2 fracassos para 1 sucesso. E assim por diante. Esse cálculo da probabilidade, ele está associado com, novamente, os valores P e Q, que são probabilidades de sucesso e de fracasso. E aí, fazendo esses produtos, respectivamente, nós temos as probabilidades. Assim, na página 14, f de k corresponde à frequência, à probabilidade associado ao k fracassos. Então, eu tenho x igual a k, é p vezes q elevado a k. Lembrem que q é a probabilidade de fracasso, p é a probabilidade de sucesso. Com relação aos parâmetros desta distribuição, a esperança matemática e a variação, né, associada ao desvio padrão, aqui nesse caso em específico é dada a variância, nós temos o Q sobre P e o Q sobre P ao quadrado, que são as equações dadas na expressão 3.7. Bom, agora pensando numa situação mais real em que envolva esse modelo denominado distribuição geométrica. Aqui nós temos, exemplo, um casal quer ter uma filha e decide ter filhos até o nascimento de uma filha. Portanto, nesse exemplo didático simplificado, o nascimento de um menino é um fracasso, né? Então, calcule o número esperado de filhos que o casal terá. O número esperado, o nome disso é esperança matemática. Na distribuição, esse evento possui as características da distribuição geométrica. A esperança matemática, ela é dada pela razão, Q sobre P. A letra B. Calcule a probabilidade de o casal ter 3 filhos ou mais. A resolução desse exemplo é mostrado na página 15. Aqui, então, nós temos a distribuição geométrica com P igual a meio, porque a probabilidade de nascimento de menino ou menina é 50%, né? X igual a K, então fica Q, fracasso, elevado a K menos 1, porque se eu tenho K, um fracasso a menos, até que eu tenha um sucesso. E o P, nesse caso, 1 ali. A esperança, P sobre Q. Com isso, o número esperado no total entre meninos e meninas é 2. A letra B. A probabilidade do casal acabe tendo 3 ou mais filhos é de que tenha 2 ou mais meninos, ou seja, a probabilidade de x ser maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, lembrando que a geométrica ela trabalha com os fracassos. Então, a probabilidade de ser maior ou igual a 2 é o complemento do menor que 2. Então, 1 menos a probabilidade de ser menor que 2. Desenvolvendo esse cálculo, substituindo no modelo, nós obtemos 1/4, ou seja, 0,25, que corresponde a 25% de chance. Bom, o último modelo que nós estudamos aqui é o chamado modelo dos eventos raros, chamada distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela é representada na expressão dada pela equação 3.8, página 16, e ela é um exponencial negativo, e elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a k sobre k fatorial.
Quem é esse lambda? Lambda está relacionado com a esperança matemática, que corresponde também à variância. É um parâmetro. K corresponde ao valor em que se está interessado a atribuir à variável de interesse x. Então vejam só, aqui é colocado. Essa lei é aplicada quando o evento apresenta probabilidade muito baixa de ocorrência. Geralmente utiliza-se a distribuição de Poisson como uma aproximação de experimentos binomiais, onde o número de testes é alto. Então eu realizo muitos experimentos com uma probabilidade muito baixa. Esse é o caso em que se emprega a probabilidade de ocorrência do resultado esperado seja muito baixa. Esse é o caso em que se emprega a chamada distribuição de Poisson. Quando que é utilizado a distribuição de Poisson? Bom, é indicada a utilização de Poisson com n pelo menos 30 e com p menor que 10%, menor ou igual a 10%. Então, dizemos que a binomial pode ser aproximada por Poisson com n maior que 30 e p menor ou igual que 0,1. Aqui o exemplo 4 da página 17, ele traz então uma situação característica. Uma enfermidade tem a probabilidade de ocorrer 1 em 100 mil. Calcule a probabilidade de que em uma cidade com 50 mil habitantes haja mais de 3 pessoas com tal enfermidade. E letra B. Calcule o número esperado de habitantes que dela padecem. Embora a expressão da distribuição de Poisson pareça complicada, porque envolve um exponencial, um fatorial, ela busca simplificar os cálculos. Como os números envolvem probabilidades, 1 em 100 mil, números muito pequenos, o cálculo dos números binomiais, os fatoriais e a somatória acarretam um erro numérico representativo. Então, neste caso, é mais fácil se calcular pela distribuição de Poisson. Aqui na página 18 é ilustrado, então, que o n é maior que 30, a probabilidade é menor que 0,1, portanto, é feito um estudo com esta variável de interesse nesta distribuição de probabilidade. N igual a 500 mil, P 1 em 100 mil, eu tenho, então, um Poisson em que N vezes P, como foi explicado anteriormente, vai me dar o lambda, né? Então, lambda é associado à esperança matemática, que é o parâmetro da distribuição de Poisson, que é dado pelo produto do n vezes o p. Nesse caso, 5, que é 500 mil, que multiplica 1 sobre 100 mil. Da mesma forma, a variância corresponde a esse parâmetro, que é 5. Então, eu já tenho a esperança e a variância de início. Existe uma grande dispersão, então nós devemos analisar isso mediante Poisson para ver como que fica. A probabilidade de que existam mais de 3 pessoas doentes, então, mais de 3 pessoas doentes, ela é representada por x maior que 3. Porém, a probabilidade de mais que 3 poderia ser 4, 5, 6, é um número muito grande de possibilidades para se somar. Então, é mais fácil trabalharmos com o complemento, ou seja, 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual que 3. Sempre que o evento possui muitas possibilidades, nós trabalhamos com o complemento. De que forma? Basta calcular e subtrair esse valor do 1, porque o 1 corresponde ao todo, ou seja, ao 100%. Neste caso, nós temos, então, para x igual a 0, substituindo na expressão da fórmula do Poisson, para x igual a 1, substituindo na expressão, x igual a 2 e x igual a 3, porque eu tenho a soma do 0, do 1, do 2 e do 3. O lambda é igual a 5, substituindo, fazendo o cálculo, nós temos, então, 0,735, aqui no final da página 18. Isso corresponde ao quê?
Então, que a resposta é 73,5%. Bem, neste tópico de estudo, nós vimos, então, as principais distribuições de frequências para variáveis quantitativas discretas. Foram elas, então, Bernoulli, binomial, Poisson e geométrica. Agora, você deve refazer esses exemplos com calma e verificar se existe ainda alguma dúvida. Caso exista, poste a sua dúvida no fórum de dúvidas que nós vamos interagir por lá. Bons estudos!